Olá, pessoal! Começamos mais um Debate Vibe Esporte depois do primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Carioca. Flamengo 2, Fluminense 1, jogo bastante movimentado na tarde de hoje. Vamos estar nesse debate com o nosso Cristóvão Cruz, que vem chegando agora, e também o Renan Mafra, para poder bater um papo, analisar os fatos relevantes desse domingo, além de outros assuntos envolvendo também o cenário esportivo. Em breve a gente vai conseguir o contato aí também com o João Carnavos, para ele poder fazer parte dessa mesa redonda e poder analisar todos os fatos referentes ao mundo esportivo e, claro, a grande decisão do Campeonato Carioca. Boa noite para você, Cristóvão Cruz. Seja bem-vindo. Dá aí o seu destaque inicial, Tovinho. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Rapaz, boa noite aí, Renan, aos amigos que estão acompanhando a gente aí. Rapaz, eu tô queimando a língua direto essa semana, hein, mano. Falei que o Flamengo era campeão, o negócio foi mais difícil do que eu tava pensando, hein. Só tô tomando coió, já tomei coió do Fluminense ter sido campeão da Taça Rio. Agora, nesse jogo, o Fluminense fez uma partida dura e merecia até uma melhor sorte. Eu só tô dando palpite, sou errado, rapaz. Daqui a pouco o presidente, o dono aí da Vibe Sport vai me cortar desse negócio. O cara só chuta errado, mano, só fala besteira. Pelo amor de Deus. Boa tarde aí pra galera. Boa noite, né? Boa noite. Ô, Cristóvão, o que eu quero falar, boa noite para você, boa noite para o Rodrigo. Fala aí, grande Renan. O que eu quero falar, se você tá dando palpite errado, tamo junto nessa. Que eu também errei muito, né, nesses dois jogos, né? Quarta-feira, primeiro, eu achei que o Flamengo já iria liquidar o campeonato naquela ocasião, não conseguiu. Até teve a oportunidade nos pênaltis, mas o Fluminense acabou sendo campeão. E hoje me surpreendeu muito, principalmente no segundo tempo, no início do segundo tempo, né? Até o Flamengo fazer o gol. Me surpreendeu bastante a maneira como que o Fluminense jogou. Diferente de quarta-feira, quando eu achei que o Fluminense ele jogou pela famosa uma bola. Ele conseguiu achar essa bola no primeiro tempo, se fechou, o Flamengo acabou chegando ao empate, mas aí o Fluminense foi campeão nos pênaltis. Dessa vez não. Início do segundo tempo, o Fluminense foi muito bem na partida, pressionou o Flamengo. A vitória do Flamengo deixa o Flamengo com uma certa vantagem, com uma vantagem mínima mais interessante para o segundo jogo. Só que, na minha visão, o melhor do jogo hoje foi o Diego Alves. O Renan e o interessante, não sei se desculpa aí, Gomes, sei se você vai concordar comigo, foi um dos jogos que eu senti o Flamengo ter mais dificuldade desde que o Jorge Jesus achou essa maneira do Flamengo jogar. Assim, esse segundo tempo do Fluminense, desde do empate até o Flamengo fazer o segundo gol, foi totalmente, amplamente dominado pelo time do Fluminense. Então, eu não, há muito tempo eu não vejo o Flamengo ter tanta dificuldade. Nem contra o River Plate, que o Flamengo tomou aquele primeiro gol, o Flamengo tinha domínio da partida, teve chance de fazer o jogo. Agora, esse jogo não, o Flamengo não conseguiu jogar, não conseguia nem atacar. Tanto é que o gol foi de um contra-ataque, né? E numa falha do Egídio, que devia ter continuado cercando, não quis dar um carrinho, a coisa dele mesmo, a gente já conhece o Egídio. Agora, há muito tempo eu não via o Flamengo ser tão dominado numa partida, né? Aqueles, não sei se foi 20, meia hora ali, 30 minutos, que o Fluminense foi dominante, dominou o Flamengo. Há muito tempo. Acho que o Flamengo tem que repensar, assim, não sei, houve muita mudança, né, de jogador, o Jorge já mexeu bem na equipe, mas pela primeira vez, depois de muito tempo, eu vejo uma equipe dominar o Flamengo. É verdade, Cristóvão, concordo. E você chegou a citar o jogo do River Plate. Eu pego trechos assim, de algumas partidas onde o Flamengo foi dominado. Você falou River Plate, após o gol do River Plate na final da Libertadores, eu achei que o Flamengo foi dominado durante um período. Você pega também o jogo contra o Liverpool, a final do Mundial, sempre no início dos tempos, no primeiro e segundo tempo, o Liverpool foi bem superior ao Flamengo. A própria semifinal, a semifinal do Mundial também, o Flamengo não começou muito bem, teve dificuldade. Então você vê que são períodos. Só que o Fluminense, pela postura que teve quarta-feira, surpreendeu bastante hoje. Foi uma atitude do time do Fluminense, do próprio Odair, que se a gente lembrar bem, o Odair no ano passado, quando enfrentava o Flamengo comandando o Internacional,
talvez o Flamengo do Jorge Jesus. Em nenhum momento ele conseguiu fazer com que o Internacional jogasse de igual para igual para o Flamengo. Teve uma certa pressão no segundo tempo no Beira-Rio, mas um daquele chuveirinho, bola na área, não teve uma maneira como o Fluminense jogou hoje. Jogando, buscando as tabelas, pressionando o time do Flamengo da maneira que foi, obrigando o Diego Alves a fazer muitas defesas. Deixa eu só dar uma boa noite para o João Carnal, chegando junto com a gente aí, João. Queria o seu destaque e a sua primeira análise do que você viu nessa vitória do Flamengo por 2-1 sobre a equipe do Fluminense. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Desculpa essa confusão agora no começo, fiquei perdido aqui, o negócio não estava abrindo, mas agora estou com vocês. Bem, eu acho que uma primeira análise, na verdade, foi o Fluminense realmente jogou muito bem, né? Dominou o segundo tempo. Mas eu acho que o que está pegando é aquela coisa do preparo físico ainda. Você vê que na quarta e hoje, no final, o Fluminense não estava conseguindo mais jogar, né? O Nenê, coitado, já estava ali se arrastando em campo e os outros também. Então, isso está fazendo diferença. Né? Não estou tirando, claro, tem a qualidade do time do Flamengo, é óbvio, mas eu acho que o Fluminense está dando azar, entre aspas, nessa parte aí. Realmente, eu achei que o Fluminense ele começou com um certo domínio no início da partida, nos 15 primeiros minutos. O Fluminense conseguiu neutralizar algumas jogadas do Flamengo e conseguiu assustar um pouco a defesa rubro-negra. Depois o Flamengo, quando conseguiu equilibrar a posse de bola e o domínio, a posse de bola, aí passou a ter um pouco mais de domínio do jogo, a criar as melhores oportunidades e dificultou a vida do Fluminense. O Odair Helman, no segundo tempo, enxergou quais eram as deficiências do Flamengo. O Flamengo muito lento. Desde a quarta-feira passada, o Flamengo vem apresentando uma troca de passes muito lenta, principalmente por conta da criação de jogada que está começando com os dois volantes. O Odair Helman criou uma linha de marcação com a qual ele anula a cabeça pensante do time do Flamengo, que hoje, por um acaso, foi o Vitinho e o Arrascaeta. Na quarta-feira passada era o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Odair Helman conseguiu neutralizar essa linha pensante e deixou a armação de jogo para o William Arão e para o Diego. O Diego é aquele jogador burocrático, né, que você sabe que ele fica sempre girando de um lado para o outro e não solta a bola rápido demais, e com isso o Flamengo teve essa dificuldade de penetração na defesa do Fluminense. Outro ponto que eu não percebi no time do Flamengo hoje, em nenhum momento do jogo, foi a aproximação nas laterais com as triangulações, que é uma das características fortes dos times treinados pelo Jorge Jesus. Foi assim no Al Hilal, no próprio Benfica e no Sporting. Também no Flamengo, se a gente pegar o Flamengo de 2019, que é aquela aproximação dos jogadores do meio-campo junto com os laterais e os meias que jogam abertos, fazendo triangulações. O Odair Helman conseguiu neutralizar isso, principalmente pela aplicação tática do Dodge, que para mim foi o melhor homem em campo na partida de hoje. Ele soube fazer bem essa função da marcação e aproximação no ataque, quando o Fluminense saía em velocidade, e também pela aplicação de marcação do Iago Felipe. Esses dois jogadores foram fundamentais hoje para que o Odair Helman encaixasse esse tipo de marcação e criasse problemas para o Flamengo. Já no segundo tempo, eu vi um outro problema no Flamengo que eu não vi há muito tempo, que era a deficiência de marcação na lateral direita. O Rafinha sofreu muito no jogo de hoje, não tinha ali um apoio dos volantes por conta da movimentação dos atacantes do Fluminense. O William Arão, ele estava entrando muito para dentro dos dois zagueiros, que é uma deficiência que o William Arão tem. Ele entra muito para dentro dos dois zagueiros e acaba formando uma linha de 3 zagueiros, e a ajuda ao Rafinha pelo lado direito fica deficitária, porque o Rafinha fica no 2 contra 1, fica sem saber o que fazer, tanto que foi num contra-ataque em que o Flamengo é um time que se lança muito e fica exposto. O Fluminense veio num 3 contra 3, 4 contra 3 e conseguiu chegar na linha de fundo com total espaço. O Egídio, ele teve tempo para dominar, olhar para a área, pensar onde ia botar a bola e encontrou o Ivanilson para fazer o gol de empate. Então eu vi esses problemas no time do Flamengo, que veio diferente para esse jogo. Te pegou de surpresa, Cristóvão, a escalação inicial do Jorge Jesus para a partida contra o Fluminense?
Me pegou de surpresa. Não diria nem o Everton Ribeiro, não, Gomes. Assim, me pegou de surpresa o Gerson não começar jogando. Eu não sei se pode ter sido uma questão física, né? O ritmo é grande aí nesse início, tá jogando quarta, domingo, com pouco treino. Pode ser isso. O Gerson foi muito mal no jogo de quarta-feira também, né? Não sei se ele quis uma variação, colocar com o Diego. Você ainda levantou uma outra bola aí, o Arrascaeta. Eu percebo que o Arrascaeta ele demora para engrenar, né? Foi assim no início da temporada passada, né? Que o Abel foi muito criticado e ele novamente está tendo uma dificuldade para engrenar agora. E o Flamengo precisa dele. A gente percebe que o Flamengo precisa para essa transição aí que você tanto fala, porque ele ajuda na frente e ajuda também marcando. E você citou o Dodge e o Iago, eu ainda falo do Marcos Paulo. O Marcos Paulo não ataca, mas ele ajuda pra caramba. Então ele prende os caras que os laterais não avançaram. O Felipe Luiz sofre, né, com o Marcos Paulo. Então o Flamengo vai ter que encontrar coisas. Você vê, o gol foi por qualidade, né? Um contra-ataque e a qualidade do Flamengo se sobressaiu, mas o Odair, o Renan foi perfeito. O Odair no primeiro jogo, Flamengo e Internacional Maracanã, ele foi medroso. O Internacional perdeu a classificação no jogo do Maracanã. Ele ficou totalmente atrás. Os caras não deram um chute pro gol, segurando para ser um resultado no Beira-Rio. Hoje ele conseguiu perceber que com o Flamengo tem que ser diferente. E eu também acho. O Flamengo, quem quer ganhar o Flamengo, tem que atacar o Flamengo. Tem que ser um objetivo, tem que ser um pouco mais agressivo. Se ficar na defensiva, eles vão chutar 30 bolas no gol, 2 vão entrar, 3 vão entrar. O Fluminense usou essa estratégia nos 2 jogos. As mexidas do Jorge, no meu ponto de vista, foram mexidas de questão física. Eu acho que ele tirou o Everton Ribeiro, que também está demorando um pouco para recuperar a forma física, e o Gerson também. E isso também causou uma dificuldade. E o Pedro não. O Pedro entrou porque o Bruno Henrique está machucado, e o Pedro tem sido o jogador mais efetivo ali do ataque. Mais uma vez provou isso. Ali dentro da área ele é fatal, né? Se der um espaço, ele vai fazer. Mas o Jorge vai tentando achar fórmulas para conseguir frear um Fluminense que dificultou, embora o Flamengo tenha ganho o jogo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí para o grande Marcelo Barros, está elogiando o nosso Renan Mafra, ele que é o presidente da Portuguesa, da Luzinha, e tá ligado aí, Renan. É verdade, ele falou aqui, Renan Mafra fera é esse cara aí, cara. Ele faz muito pela Portuguesa, não só pelo time de futebol, mas pelo clube em geral. Quem conhece a Portuguesa lá na Ilha do Governador sabe que antes do pai dele, né, assumir a presidência, a Portuguesa era uma e hoje como clube social tá maravilhosa. Então, parabéns aí ao Marcelo e vale ressaltar, né, esse ano o Portuguesa ainda tem Série D pela frente. É um sonho do Marcelo começar a colocar esse time em divisões superiores do Campeonato Brasileiro. E com um bom time, rapaz. Eu e o Rodrigo estamos falando disso aqui. Um bom time. Um time que se derem espaço aí, vai brigar para subir. Que é uma visão, Renan. Perfeito, você falou. Eu acho que os clubes de menor investimento no Rio de Janeiro, eles precisam pensar em crescer em divisão. É esse o futuro dos clubes de menor investimento. Se não pensar em se espalhar nas divisões, vão ruir. Exatamente. E a Portuguesa pensa muito nisso. Fala aí, João. Não, pegando esse gancho aí, Cristóvão, a Portuguesa fez um jogo muito bom contra o Flamengo no início da pandemia, lembra? Eu acho que foi até o último jogo antes de parar. Foi. Né? Foi um 2-1 Flamengo, mas foi no sufoco. A Portuguesa saiu na frente com um golaço, né? Um golaço lá de fora da área, e aí o Flamengo depois virou no final. Mas, a Portuguesa realmente... Só não jogou a semifinal... num jogo muito bom contra o Botafogo também, por falta de sorte. O time merecia vencer, jogou mais que o Botafogo. É verdade, é verdade. Eu sou sincero, eu que conheço mais os clubes de menor investimento, a Portuguesa eu acho que foi até uma injustiça ela não chegar a uma semifinal de um dos turnos. O primeiro turno a Portuguesa até... Mas o segundo turno da Portuguesa foi muito bom. Vocês lembraram aí o jogo contra o Botafogo, onde se a Portuguesa tivesse vencido, teria se classificado. O próprio jogo contra o Flamengo, antes da parada. Então, a Portuguesa fez um excelente campeonato carioca. Então, às vezes a gente pega a pontuação e fala, na pontuação, na tabela não foi tão bem. Só que quem acompanhou a Portuguesa jogando, a Portuguesa foi muito bem e algumas derrotas foram no detalhe. Acabou perdendo um jogo disputado, tomava um gol, o outro time se fechava, a Portuguesa não conseguia a vitória. Mas foi uma situação que o campeonato, onde a Portuguesa foi muito bem, e vai manter boa parte da base para essa Série D do Brasileiro. E eu, particularmente, sou muito fã do Chay. Eu sou muito fã do futebol do Chay. É um cara que
que apresenta o futebol, não foi escolhido o melhor jogador de futsal do mundo, não foi à toa, né, meu camarada? Então é um cara que faz a diferença nesse time da Lusa. Não só o Chay, né? Mas outro jogador que o Rodrigo lembrou do Chay, que é fã dele, um jogador que eu sou muito fã, é o Muniz. Vale ressaltar até que o Muniz ele é criado no Vasco. E, na minha visão, desde quando ele começou a rodar em alguns clubes de menor investimento aqui do Rio de Janeiro, faltou oportunidade para ele. Eu acho que o mundo joga muita bola. O Milton Rafael, que é criado no Botafogo, né? O goleiro voltou e estava agarrando demais. É um grande goleiro. Já não só na Portuguesa, mas em outras equipes. Ele, por exemplo, em 2014, no Macaé, foi peça fundamental para o Macaé subir para a segunda divisão. Então, são jogadores que se destacaram muito na Lusa. Continuando aqui o nosso debate, voltando o nosso foco para o Fla-Flu de hoje, o Flamengo aí conquistando uma vantagem mínima para a partida da próxima quarta-feira, sem o Gabigol, hein? Que loucura, hein? O que aconteceu com o Gabigol? Eu não vi o lance, porque eu fui tomar um banho, fui escovar o dente, beber uma água. Eu não vi o lance. Eu vou deixar a bola para vocês. João Carnavos, o que aconteceu com o Gabigol, hein? Pois é, cara, eu queria perguntar, eu queria chamar o árbitro para entrar no nosso debate aqui, para perguntar para ele o que aconteceu, porque a gente não entendeu, eu também não entendi. Porque ele alegou que o Gabigol estava saindo devagarinho para o tempo passar. Tudo bem. Primeiro isso faz parte do futebol. Tudo bem, isso é uma coisa. Agora, o Pedro tinha sido substituído um pouquinho antes e também saiu devagarinho. O cara teve que empurrar ele e não aconteceu nada. Quer dizer, não é possível, cara. Sabe assim, eu não sou a favor de fazer coisa errada, mas, cara, eu acho que foi injusto. No meu ver, foi injusto. Posso estar enganado. Mas no momento ali, na ocasião, que isso, cara? Sabe? Não foi sem explicação. Ô, João, fala aí. A gente estava falando agora há pouco dos clubes de menor investimento da Portuguesa. Eu, como trabalhei muito tempo cobrindo esses clubes de menor investimento, também conheço vários árbitros e acompanhei muito o surgimento de alguns. Sim. E sobre o Wagner Nascimento Magalhães, eu sempre achei ele um excelente árbitro. Eu achava até injustiça ele não ser um árbitro FIFA, só que desde, não sei qual a coincidência, né? Desde quando aquele escudinho da FIFA foi pro peito dele, eu vejo o Wagner errando demais. Pois vale ressaltar pesou, né? Um erro grave dele, eu acho que todo mundo se lembra, foi na final da Copa do Brasil de 2018, quando ele dá um pênalti contra o Cruzeiro, o Corinthians empata, Botafogo no jogo, por muito pouco o Corinthians não vira aquela decisão graças a um erro dele. Depois o Arrascaeta, né, na época ainda no Cruzeiro, acaba fazendo gol e dando título ao Cruzeiro. Teve também no ano passado, ele marcou um pênalti contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro a favor do Santos, que foi, além de estar fora da área, não foi nada. Então, assim, é impressionante como o Wagner, ele depois que aquele escudinho da FIFA foi pro peito dele, ele começou a errar muito. Eu sempre defendi ele como árbitro FIFA. Gostei muito quando ele chegou lá, que na minha visão era um árbitro muito tranquilo, um árbitro que não precisava se impor através da força para levar um jogo. Só que depois que ele chegou à FIFA, a minha decepção com ele é muito grande. O Wagner vem errando muito, e não é só nesses jogos, não. Eu citei aqui 3 exemplos, além do jogo de hoje, que na minha visão, eu não entendi porque ele expulsou o Gabigol, e você foi perfeito. O Pedro demorou muito mais tempo para sair e não tomou cartão. Pois é, então, foi igual, né? Foi idêntico o negócio. Pois é, também não entendi. Exatamente. Ô, Rodrigo, se você puder chamar então o árbitro para participar aqui com a gente. Ele deve já tá indo embora para casa agora. E o Wagner Nascimento Magalhães é muito amigo do Renan Mafra, que quando ele apitou a Copa Sérgio, Renan Mafra apanhou pra caramba dos caras da Globo, ele não dava uma falta, mano. Uma falta. Não, é por isso que ele tá com a mágoa do cara. Mas naquela ocasião ele até apitou bem. Tiveram alguns lances que foram faltas dele. Teve outras que eu tentei dar aquela cavada básica, né? Não faz mal a ninguém. Mas só que o Wagner é impressionante. E o Rodrigo lembrou desse fato. Na época, ele ainda não era árbitro FIFA, e foi no ano de 2017 isso. Eu lembro que ele apitou uma final da Copa Rio, entre Portuguesa e Friburguense. Foi um jogo muito pegado, um jogo, na minha visão, dos melhores jogos do Rio de Janeiro, que nem todo mundo acompanha a Copa Rio, né? Porque foi um jogo onde que o Friburguense faz 2-0, a Portuguesa, na verdade, a Portuguesa faz 2-0, o Friburguense vira, a Portuguesa chega ao terceiro gol. No final, o Friburguense faz um gol de cabeça com o goleiro, e o Wagner teve uma atuação exemplar. Só que depois de toda a situação que ele recebeu o escudo do FIFA, o Wagner, na minha visão, se complicou bastante.
Agora, a gente também tem que enaltecer esse início de trabalho do Odair Helma no time do Fluminense, né, Cristóvão? Ele vem fazendo um começo de trabalho que, com o material humano que ele tem, na minha opinião, vem até surpreendendo, porque a gente esperava, sei lá, um Botafogo um pouco mais forte, um Vasco, de repente, tentando se arrumar com o Abel Braga, mas com o Fluminense, que chegou aí para competir de verdade com o time do Flamengo, né, Gustavo? Mesclando a galera ali da base com jogadores experientes que foram se encaixando e ajudando para que o Odair criasse uma ideia de jogo, né? O Odair é um cara inteligente, ele fez esse Internacional aí, pegou na segunda divisão, time que não estava nem se classificando. A gente vai lembrar que o Odair pegou o Inter quinto, sexto lugar lá, agora eu não vou me lembrar, na Série B, e levou o time do Internacional a subir para a primeira divisão, fez um grande campeonato brasileiro, acho que não sei se foi vice-campeão, terceiro lugar, posso estar falho, e aí foi para o Fluminense, depois de ter sido mandado embora, por conta da eliminação da Libertadores. O Fluminense apostou num cara novo, que está com poucos times, o Internacional foi um grande de expressão dele, e está fazendo um Fluminense pelo menos competitivo, Gomes. Eu esperava um Fluminense preguiçoso, eu falei isso aqui várias vezes, porque eu acho que o Fluminense não queria jogar o Campeonato Estadual mais, mas ele realmente fez com que o Fluminense estivesse trazendo dificuldades ao Flamengo, que é muito superior. O Nenê, por exemplo, cara, corre pra caramba, acho que não sei se foi o Renan ou o João, que o cara participa, ele sempre foi assim, no Vasco ele era assim, mas no Fluminense é impressionante a dedicação tática dele, num time que depende dele também para ajudar na marcação, porque senão não vai conseguir ter grande resultado contra um Flamengo. Eu acho que você trazer um Egídio para jogar, ter jogadores de zaga ali que conseguem funcionar, você vê Nino, Matheus Ferraz, Digão, os três conseguem fazer aquela função de saída de bola e tudo mais, sem muita dificuldade, embora não seja exemplar. Eu acho que o Odair tem grande participação nesse Fluminense, e vai surpreender mais, porque o campeonato não acabou. O Flamengo ganhou 2-1, a gente sabe que se for 1-0 vai para pênalti, então tudo pode acontecer na quarta-feira. E o Odair pode fazer um Fluminense competitivo no Campeonato Brasileiro, nas competições que vão vir aí pela frente. E aí, Renan, você que estava elogiando antes o trabalho do Helma, o que você tem a falar do treinador tricolor? Depois eu quero até contar uma pequena resenha do Odair Helma, mas vai lá, Renan. Não, eu acho que, assim como o Cristóvão falou, me surpreende o trabalho do Odair. O Odair no Internacional, ele sempre sofreu pressão em determinados momentos, e eram derrotas que normalmente o Odair sofria, só que em jogos complicados. E aí vinha uma pressão que eu sempre achei exagerada em cima do Odair. Ele teve uma pressão muito grande no início de 2018, onde ele quase caiu ainda no Campeonato Gaúcho. Ia ter um Grenal, e se ele perdesse esse Grenal, ele iria ser demitido. O Grenal foi 0-0 na Arena do Grêmio, ele se segurou ali, chegou à final do campeonato com o Grêmio, acabou perdendo nos pênaltis. Na minha visão, uma partida onde que o Inter foi muito prejudicado pela arbitragem, mas conseguiu levar o jogo para a decisão por pênaltis e aí perdeu para o Grêmio. Ele consegue uma boa posição no Campeonato Brasileiro e aí entra no ano de 2019 e a pressão vem nos jogos contra o Flamengo, onde que exatamente foram jogos que eu acho que ali ele errou, principalmente no jogo do Maracanã, que ele o tempo todo ficou recuado e aí o Flamengo fez os 2 gols e foi com uma grande vantagem para o Rio Grande do Sul. E a final contra o Atlético Paranaense, mas era um time que eliminou gigantes, né? O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo, o Atlético Paranaense eliminou o Grêmio na semifinal. Então, estamos falando de um finalista, de um campeão de Libertadores, de um semifinalista e de um time que chegou às quartas de final. E aí o Odair acabou saindo. E no Fluminense eu vi um momento que ele deixou a desejar, que foi justamente na Sul-Americana, né? Com todo o respeito, eu não lembro nem o nome do time do Chile, mas não dava para o Fluminense ficar Rodrigo fora. Que sabe falar o nome do time, eu não sei falar também não, Rodrigo que sabe. Não lembro nem o nome, da questão de saber falar, eu não lembro o nome. Eu sei que o Fluminense não poderia ficar fora naquela ocasião, empatou um jogo no Maracanã e depois foi para um estádio que mais parece um gramado society, né? Parecia que só cabiam 7 jogadores de cada lado.
e acabou sendo eliminado. Então teve esse momento de oscilação. Por exemplo, a semifinal da Taça Guanabara, apesar do Fluminense ter terminado o jogo melhor contra o Flamengo, eu não gostei do Fluminense até fazer o primeiro gol, o Flamengo dominando o jogo inteiramente, sendo que naquela ocasião o Flamengo vinha com menos de 20 dias de treino, e o Fluminense já estava treinando há mais tempo. O Flamengo faz um 3-0 fácil, podendo fazer mais, até que o Fluminense faz um gol e coloca fogo no jogo. Mas em outros momentos, eu acho que aos poucos o Odair vai ajustando esse time, e eu não lembro se foi o Cristóvão ou o João que falou, uma situação muito importante, ele saber mesclar os jovens, os jogadores mais experientes. Por exemplo, eu não vejo no time titular o Ganso atuando. Eu acho que o Ganso fica no banco de reservas, pode ser uma opção, mas como titular eu não vejo o Ganso tendo uma oportunidade, a não ser com algum jogador suspenso, machucado, algo do tipo. O Egídio, que até já criticamos ele aqui no início da transmissão, é porque eu vejo que não tem outro. Não tem o Ourinho, eu não vejo a altura para ser titular do Fluminense. Então, eu acredito que é um jogador que é o que tem lá, mas eu vejo muitas deficiências no Egídio. Mas, por exemplo, o Hudson, que é um jogador que tem uma qualidade muito grande. O Nenê, que com 38 anos, é absurdo que o Nenê ainda joga. O que atrapalha o Nenê mesmo é o físico. Com 38 anos não dá para correr o tempo todo. E normalmente, nas últimas temporadas, dá para perceber que o Nenê tem grandes atuações ao longo do ano. Chega no final da temporada, as atuações dele acabam caindo justamente por causa da parte física. Mas é um jogador de muita qualidade. O Fred, né? O Fred, eu sou bem sincero, não fui tão a favor da vinda dele, justamente já pela idade, pelas últimas temporadas do Fred. Isso aí é algo que me preocupou, mas tem toda uma idolatria pelo Fluminense. A maioria dos tricolores que eu conheço foram a favor da volta dele. E caso o Fluminense consiga jogar bem encaixado, a bola chegando, o Fred não vai perdoar. Lógico, volto a falar, nas últimas temporadas ele não foi bem. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado ele fez um gol pelo Cruzeiro. Então, é algo que me preocupa as últimas temporadas dele. Mas eu acho que jogadores como o Marcos Paulo, gosto muito desse jovem, é muito bom. O Dodi é outro jogador que vem muito bem na temporada. E outros jogadores aí no banco de reserva do Fluminense, o Miguel, que hoje entrou com poucos minutos, é um jogo também muito talentoso. O próprio Pacheco, um jogador que normalmente eu vejo que quando entra dá uma dinâmica diferente ao time do Fluminense. O Odair sabendo mesclar bem esses jovens com os experientes, acho que tem tudo para dar certo. É isso aí. Vamos tocando o nosso barco aqui no nosso debate Vibe Esporte. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço para a galera que está participando com a gente. Podem dar os seus comentários, podem interagir conosco, a gente vai estar respondendo, vai estar sempre mandando um recado. Agora, mudando um pouco o nosso foco, mas ainda continuando dentro do Fla-Flu, um outro assunto que eu gostaria de abordar. Fala aí, João, fala aí. Rapidinho. Não, só para fechar aí o do Odair Hellmann, eu concordo com o que a galera está falando, realmente ele está fazendo um bom trabalho, é um bom técnico, né? Mas realmente também o futebol tem essas surpresas, né? Eu, sinceramente, não esperava que o Nenê fosse começar uma temporada tão bem. O Nenê começou arrebentando. Acho que ele é o vice-artilheiro, se não me engano, do Carioca, ou tá um pouco atrás do Gabigol só, e isso foi uma coisa legal para o Fluminense. O Ganso, aí a gente falou rapidinho do Ganso, para mim o Ganso não é nem banco mais. Eu acho que o Ganso, infelizmente, acabou. A minha opinião, tá? E não sei de onde, por quê, mas eu fico triste, eu sou fã do Ganso. Mas o Ganso não entrou no time, entra nervoso, perde a cabeça. E aí eu acho que não pode contar mais com o Ganso, não. Mas o Odair está realmente fazendo um bom trabalho. Agora, o Fluminense não tem que jogar bem só contra o Flamengo, né? O Fluminense tem que manter uma linha e uma coisa mais... uma linha melhor de jogos, porque ele joga muito bem contra o Flamengo. E aí você vê quando... Enfim, eu acho só isso. Eu acho que tem que ajustar um pouquinho. Não, e o Renan falou... É isso aí, a gente vai tocando o barco. Deixa eu mandar um abraço pro... Acho que travou aí. Obrigado pela participação, pessoal. Não, toca o barco. É que você deu uma travada, eu ia emendar, mas vai embora, toca o barco. Toca o barco. Não, só mandei um abraço pro Vinícius Lima, mas você queria falar, pode falar aí. Eu ia completar o que o Renan falou. O que me preocupa no caso do Fred, para você mudar de assunto, é que o Fred faz o Fluminense jogar diferente.
porque o Fred não participa tanto quanto o Evanilson, por exemplo. Então ele vai atrapalhar um pouco. É isso que eu, até comentando com o Rodrigo, e falei assim, Rodrigo, eu sou a favor do Fred, achei ele um dos grandes centroavantes que tem no Brasil, embora já esteja já no fim de carreira. Só que ele hoje, nesse Fluminense, que tanto aquela galera da frente ali, eles trocam tanto de posição, o Evanilson participa pra caramba do jogo. E o Fred talvez atrapalhe, e o Odair vai ser pressionado a botar o Fred, a colocar o Fred por isso. O torcedor quer o Fred, porque todo mundo gosta do Fred, porque o Fred é o Fred. O Fred no Fluminense é uma estrela maior. Eu acho que isso pode atrapalhar um pouquinho. Só um minutinho, Cristóvão, só te cortando aqui rapidinho, Rodrigo, já vamos tocar o barco. Eu lembrei de uma coisa. Teve um jogo do Cruzeiro, eu não sei contra quem foi, não sei se foi, eu não me lembro. Eu sei que foi um lance que o Fred foi tentar dar um voleio, e aí a perna dele ficou presa na do cara. Eu acho que foi uma contusão grave. Deu contato com o João Carnavos aqui. Vai lá. Sacou? Eu acho que depois dessa contusão aí, o Fred, ele não voltou mais a ser o que era, infelizmente. Não sei se vocês lembram disso. Que ele fez um gol. O Renan falou que foi mesmo. Ele fez um gol no campeonato, mas fez 20 na temporada, para você ver como é que ele começou bem. Ele fez 22 ou 23 na temporada passada. Contando estadual, Copa do Brasil, essas outras competições que o Cruzeiro participa, Libertadores e vai. É que ele teve essa contusão, também prejudicou ele um pouco. Mas vai, Gomes, toca o barco aí. Tá, beleza. Vamos levando aqui o barco. Eu ia mudar o rumo da conversa, saindo um pouco do jogo e do que as duas equipes possam apresentar, mas para discutir um Fla-Flu de uma forma diferente. O Fla-Flu no streaming, né? Que agora é a nova modalidade, é o que está na onda, é o que está no barco, e essa questão dos canais de clube, como vocês enxergam essa nova vertente aí da comunicação esportiva em Renan Mafra? Olha, Rodrigo, eu sou a favor. Eu acho que a cobertura através do streaming, eu acho que é uma tendência a partir de agora no Brasil. Eu acho que ainda vai começar engateando, mas a tendência é crescer. Só que o meu alerta aos clubes é que nem todos vão ter uma capacidade de uma audiência grande, como é, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, um Corinthians, um Atlético Mineiro, um Bahia, que é um time que normalmente também dá muita audiência. Eu acho que os clubes têm que ter um cuidado com isso. Eu acho que alguns clubes vão conseguir migrar mais rapidamente, conseguir recursos financeiros através do stream, através dos seus canais também no YouTube, mais rapidamente, mas outros vão demorar. Eu acho que também essa transição não vai ser rápida. Eu acho que a partir de 2024, quando se acabam os contratos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, vão ter muitos clubes que ainda vão fechar com a TV Globo, com os canais fechados e tudo mais. Eu acho que vão ter muitos clubes que ainda vão ficar nessa dependência da TV aberta e da TV fechada, enquanto outros vão conseguir migrar. Por exemplo, muita gente fala do Flamengo, mas o Atlético Paranaense já está nessa situação há alguns anos. O Atlético Paranaense, principalmente no campeonato estadual, ele não acerta a sua venda para uma TV aberta e fica, muitas vezes, transmitindo pela internet. Inclusive, no ano passado mesmo, no próprio Campeonato Brasileiro, teve uma demora para ele acertar ali valores para os seus jogos passar na TV aberta. Então, o Atlético Paranaense já vem há mais tempo com essa situação do que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, falando justamente do tamanho da sua torcida, da audiência, eu acho que o Flamengo, um Corinthians, um Bahia, como eu falei, um Atlético Mineiro, esses clubes vão ter uma facilidade maior nessa migração. Mas nem todos os clubes eu acho que vai ter essa facilidade, não. Acho que alguns clubes, a tendência vai ser ficar um pouquinho mais de tempo na TV aberta, na TV fechada, do que fazer essa transição logo para o stream. E aí, João, qual é a sua opinião sobre essa nova vertente? Você falou comigo? Não te ouvi. Não te ouvi. Foi comigo? Isso. Cara, olha só. Falei. Eu não te ouvi. Seguinte, eu sou completamente a favor. Eu acho que o caminho é esse mesmo. É uma nova, assim, tá abrindo um leque aí. A gente também tem que olhar um pouco até para os bastidores disso tudo. Tá abrindo um leque aí de novos profissionais que vão aparecer. Isso é muito bom, né?
Claro, muita coisa tem que ser corrigida, tem muita coisa ainda vai ser moldada, é óbvio, como o Renan falou, nem todo mundo vai ter esse acesso assim, tão fácil no começo, mas isso aí é normal, né? Qualquer mudança, isso acontece. E uma coisa que eu acho muito interessante, que até falando da parte comercial, que eu acho muito bacana, são os pequenos, as pequenas marcas, né, que estão podendo ter acesso a isso. Então, eu achei muito bacana no jogo do Flamengo, na Flá TV, o doce do fulano de tal. Né? Eu vi na Flu TV a cocada não sei de quem. Quer dizer, isso é legal também. Isso é importante você ter tua marca, nem que seja por um jogo só, mas, pô, é a tua marca no jogo do Fluminense, é a tua marca no Fla-Flu. Né? Então, isso eu acho que é muito legal. E, claro, se a gente falar aqui de monopólio, se a gente entrar aqui no assunto Rede Globo, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando disso. Eu acho que essa quebra é ótima para o esporte, para o futebol, enfim. Mas, claro, os clubes vão ter que se adaptar. Os clubes agora vão ter que mostrar os seus conteúdos, né? Os clubes vão ter que se mostrar melhor, até para poder se vender melhor. Né? Agora, uma coisa que eu estava vendo outro dia, no Flamengo e Volta Redonda, tem o Voltaço TV, né? Só para pegar um exemplo de um time menor, isso é muito legal, porque daqui a pouco vai abrir também, até para o próprio torcedor do Volta Redonda, que o pessoal fala assim, mas, pô, João, mas o Volta Redonda não tem torcida. Claro que tem. A gente que não enxerga. Então, abrindo um espaço desse para o Volta Redonda, para o Madureira, né, a gente vai poder ver também, e eles, inclusive, vão poder ter esse espaço até para poder aparecer. Né? Então, isso é muito legal. Agora, claro, tem muita coisa para ser corrigida. Jornalisticamente falando, tem muita coisa para ser corrigida. Né? Assim, eu acho que, por exemplo, tudo bem, você está falando hoje na Flu TV, a gente assistimos o jogo pela Flu TV. Porra, cara, eu fiquei até com pena do narrador, cara. O cara não conseguia falar o gol do Flamengo. O cara ficou mudo. Então, assim, ele tá no espaço dele, beleza. Mas eu acho que enquanto tiver essa coisa do mandante, pô, ele sabendo que tá todo mundo enxergando ele ali, né? Ele é o mandante do jogo, pô, faz pelo menos uma narração completa. Né? Assim, depois que abrir, cada um tiver transmitido o seu, e vai acontecer isso logo, aí tudo bem. Né? É o teu público, é o tricolor que está vendo o jogo na Flu TV, é o flamenguista que está vendo na Flá TV. É a minha opinião. Porque assim, eu fiquei com pena do cara. O Flamengo fez o gol, o cara ficou mudo. Pô, enfim, mas é isso aí, eu sou totalmente a favor da transmissão nesse formato. Foi até interessante você citar o Voltaço TV, porque quem narrou o jogo lá foi um parceiro meu e um amigaço do Renan Mafra, que foi o Vitor Costa, né? Grande narrador do Fute Rio, da Transamérica, uma figura, um nome exemplar. Revelar um bastidor aqui desse jogo, que o Vitor acabou falando em off para mim e para outros amigos, é porque a intenção do Volta Redonda era transmitir o jogo ao vivo. Só que, por um pedido da federação, o Volta Redonda não mostrou mais só no final do jogo, quando o Volta Redonda virou a partida. Aí começou a mostrar os minutos finais. E aí o Vitor, ele estava num grupo de WhatsApp falando muito. Vai ter, vamos ter a transmissão. Aí, acho que não vai ter. Acho que não vai ter. Não, vamos fazer com áudio, né? Com a imagem do narrador do Pedro Borges, que é o assessor de imprensa do Volta Redonda, que foi o comentarista da partida. E aí, no finalzinho do jogo, começaram a passar as imagens. Foi, naquela ocasião, uma grande virada do Voltaço. E só para complementar o que o João falou também, dessa questão da TV Flu, do narrador, eu acho que isso aí vai de cada clube, né? Por exemplo, eu achei até mais engraçado na quarta-feira, quando ele não falava o nome do Flamengo, ele falava o rival. E o adversário. Falava o adversário. O adversário, falava o nome de um jogador do Flamengo também. Eu acho que isso aí vai de cada um. Por exemplo, não TV, mas no Rio Grande do Sul é muito comum ter rádios, inclusive rádios webs, do Grêmio, do Internacional, que é uma provocação muito grande, uma provocação sadia, só deixar claro isso. Com certeza. Nada de atacar o rival, nada de merecer o rival. É uma provocação sadia. Tem muito disso. Quando tem um gol do adversário, fala gol dele. Então, eu acho isso legal. Por exemplo, uma transmissão do Flamengo, é normal falar o nome de todos os jogadores do adversário, mas eu acho que cada clube vai saber moldar da sua maneira. E como você falou, João, sabendo que o público-alvo vão ser os torcedores daquele clube. Então, com certeza, uma narração como que é a do estilo do Fluminense deixa o tricolor muito feliz. O flamenguista não gosta, o vascaíno não gosta. Mas só que, se no futuro, caso todos os clubes forem transmitir seus jogos pela internet,
o torcedor do Fluminense vai estar sempre assistindo na Flu TV. E talvez a narração vai agradar muito o torcedor. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Júlio César Rogério. Ele está mandando um abraço para você também, João. Ele está falando que é um novo mercado para os profissionais de comunicação social. Com certeza é um novo mercado. E eu deixo só contar uma história. Não sei se o Renan Mafra vai se lembrar. Em 2009 e 2010, existia para o América a Rádio do América, que era o América na Rede, feito pelo Fábio Bião, aquela galera toda. E eu me recordo que eu narrei um jogo entre Flamengo e América lá no Newton Santos. Inclusive, o Vitor Costa estava do meu lado. O Wagner Love meteu um gol, narrei gol da mulambada. Eu estou fazendo um jogo para o torcedor do América, todos os outros torcedores adversários chamam o Flamengo dessa forma, por que eu iria comemorar o gol do Flamengo num canal que era voltado para o torcedor do América? Então, eu narrei gol da mulambada, Wagner Love, tempo tal de jogo, Flamengo 1-0, chamei o comentarista já deu aquele comentário já meio bolado com o gol, e o barco segue, é a comunicação voltada para o seu público. Exatamente. E também teve o início do jogo, né? Que o Flamengo dá a saída de bola, sai tocando e com 10 segundos o Rodrigo Gomes fala: olha, 10 segundos de jogo e só dá o Flamengo só que fica com a bola. Já estou preocupado, né? Teve isso nessa transmissão também. E é justamente buscar o público-alvo, exatamente. É verdade. São coisas que acontecem. O grande Felipe Vilela, ele está aqui como Felipe Moraes, está dando uma boa noite para a gente, sempre em alto nível. É isso aí, Filipão. Depois você vai ver a vinheta nova que está chegando para você aí, meu irmão. Agora, a gente está ainda falando sobre esse lance do streaming. E na próxima quarta-feira, parece que o tio Silvio abriu a caixa de ferramenta aí para ter a decisão do Campeonato Carioca em Cristal. Já imaginou? Fla-Flu narrado por Silvio Santos? Oi! É boa. Mas, olha só, é por isso que eu acho que essa história tem que ter um casamento ainda entre as TVs e os clubes. Entendeu? A Europa faz muito isso. Se você vê, os grandes clubes europeus têm os seus canais de clube, do seu clube, e eles vendem aquilo ali como um bastidor, um algo a mais, transmitem jogos, talvez os não jogos mais das competições mais importantes, mas outras competições. Eu vou levar do Manchester United, que transmite seus jogos em casa, e mesmo assim eles vendem a competição para o mundo todo, a Premier League passa em não sei quantos países. Eu acho que falta aos clubes brasileiros união para se criar uma liga entre eles. Assim, não estou dizendo nem tirar a CBF do jogo, não. Criar uma liga para vender melhor o Campeonato Brasileiro, vender melhor a Copa do Brasil, ter mais dinheiro para eles. E com eles também vão fazendo seus canais. E quem quiser ver canal, vê canal. Quem quiser ver fechado, vê fechado. Quem quiser ver na TV aberta, vê na TV aberta. Mas que os clubes ganhem muito dinheiro com isso. Hoje, a gente está falando da Globo, mas a Globo foi fundamental para ajudar os clubes de futebol do Brasil quando ela decidiu investir no Campeonato Brasileiro, decidiu investir, colocar dinheiro lá. Ela monopolizou, mas ela contribuiu. Então, acho que hoje os clubes vão ter que pegar uma linha para aproveitar essa nova moda, vendendo para... Porque muita gente nem tem internet, galera. Muita gente nem tem internet de velocidade, não vai conseguir ver jogo. Hoje um montão de gente não fez. O Flamengo percebeu isso. O Flamengo achou que conseguiria fazer isso só no streaming. Aí o que ele fez? Vou vendeu para o SBT. Vai vender, vai ganhar um dinheiro. Talvez ganhe metade do que a Globo pagaria para ele. Esse campeonato que ele não quis. Não sei quanto vai ser. Ninguém falou isso. Mas, sei lá. O Flamengo vai fazer um casamento. Vai fazer na Flá TV e vai botar na TV aberta. Ou seja, eu acho que os clubes vão ter que pensar nesse casamento. Continuar com a televisão parceira ali, porque vai expandir para o Brasil todo. A gente não pode esquecer que Flamengo é Brasil todo, Vasco é Brasil todo, Palmeiras, Corinthians é Brasil todo, São Paulo é Brasil todo. Então, acho que a gente tem que pensar num casamento. Quando eles encontrarem esse casamento, nós vamos fazer nossa liga, que é uma das melhores do mundo, ser ainda mais ainda. Porque se eu tomar como exemplo Premier League, La Liga, elas são vendidas em streaming, em canal aberto, em canal fechado, em tudo. Eu acho que os clubes brasileiros, falta para mim, entre eles, é união. Infelizmente não tem. Cada um pensa em si, então a gente fica aí, nessa dificuldade. Né? Podia o Fluminense e o Flamengo ter feito um casamento nesses dois jogos? O direito é meu, mas vamos fazer junto? Vamos fazer junto, vamos vender os patrocínios juntos, vamos vender os patrocinadores juntos.
hoje seria muito melhor, mas não é assim que funciona. Posso? Pode falar. Não, vai lá, Renan. Manda ver. Vai, depois eu falo. Até para complementar, é uma questão que eu acho também que essa união é fundamental. Eu acho que em outros momentos do futebol brasileiro já tivemos uma questão de, no mínimo, se pensar numa liga. Teve o Clube dos 13, que talvez foi a liga que por muito tempo, entre aspas, deu mais certo, mas porque era o Clube dos 13 que negociava os direitos de TV, foi assim por muito tempo, né? Mas tiveram outros pensamentos de liga, mas eu acho que sempre isso acabava dando passos para trás quando cada um pensava no seu. Cada um começava a pensar apenas em si, quanto que eu vou ganhar, não quero saber do meu rival. Então, eu acho que isso precisa ser muito bem organizado. É lógico que todos os clubes têm problemas financeiros. Eu até, você chegou a citar o monopólio da Globo, até acho que esse monopólio vai demorar a diminuir, porque tem muitos clubes que na parte financeira têm situações complicadas e a Rede Globo antecipa cotas. Esses clubes muitas vezes são salvos pela Rede Globo porque acabam antecipando cotas. Então, eu acho que enquanto não tiver uma união para essa parte financeira também, eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Veja essa modernidade muito boa para o futebol, mas eu acho que todos têm que pensar numa mesma situação, não cada um pensando no que é melhor para si. E se a gente parar a pensar, sem cortar os amigos, o esporte interativo está aí. Fala aí, João. Você vê o Felipe está citando aí um novo modelo de negócio, já existe. O esporte interativo já tem clube que é exclusivo lá. Então isso está aberto. Quem tiver dinheiro para bancar, vai lá e banca. Só que ninguém tem dinheiro. Gente, não tem outra TV que tem de condição de bancar. Então, essa é a grande situação. Se vendesse todo mundo junto, eu garanto que a gente podia estar em 2, 3, 4 redes de TV passando o campeonato. Mas só que ninguém tem esse dinheiro. Deixa eu falar o seguinte. Não, eu concordo com tudo isso aí que a gente está falando, que vocês estão falando, com certeza. Mas, assim, eu me coloco hoje também, cara, no papel de torcedor, né? Que às vezes a gente esquece um pouquinho disso. Então, assim, eu como torcedor, que a gente, na verdade, nossa primeira relação com o futebol é essa. Depois, claro, a gente vai sendo, cada um vai trabalhando dentro do futebol, fazendo, enfim, dentro do jornalismo esportivo. Mas, assim, a minha relação como torcedor, eu estou adorando isso. Então, assim, essa possibilidade de eu poder ver o jogo. A primeira coisa que eu posso ver o jogo, né? Coisa que até um pouco tempo atrás eu não poderia ver. Talvez só pudesse ver se eu assinasse um Premiere, que custa não sei quantos por mês, né? Então, assim, estou falando nessa questão. Claro que tem essas outras envolvidas aí. Eu queria até mandar um abraço aí para o Júlio César, o professor Júlio, que mandou mensagem para a gente, e ele fala que é uma oportunidade de buscar novos patrocínios. Claro que é, né? É um grande negócio, como o Cristóvão falou. É um grande negócio e que está com o leque aberto agora para isso. As grandes marcas poderem entrar ali e fazer esse papel de sustentação dos times. Então, eu acho isso muito bacana. Agora, eu como torcedor, estou adorando. Botar aqui na internet, na Flá TV, na Flu TV, na Vasco TV, falei, ótimo, poder trocar. Daqui a pouco eu vou poder trocar, né? Não, agora eu vou tirar do Vasco e botar no Flamengo, peraí. Beleza. Então, isso é muito legal. E vai, claro que tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu acho que é super positivo, entendeu? Super positivo todo esse movimento que está sendo feito. Valeu. E só um detalhe para complementar, eu acho importante também. Mandar um abraço para a galera. Várias TVs. Só para complementar, Rodrigo. Tudo precisa ter um começo. Muita gente pensa lá na frente, o stream vai ser muito bom, mas foi citado o caso do Flamengo no jogo contra o Volta Redonda, que não foi uma situação tão boa, né? Os torcedores reclamaram muito. Mas tudo precisa do pontapé inicial. Se ficar no vamos fazer, e não sai do papel, então eu acho que o primeiro passo foi dado. Agora é colocar no rumo certo para que lá na frente os clubes possam ter recursos justamente com essas novas plataformas. Justamente. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está participando aqui com a gente, deixando a curtida e o like no nosso debate, o Adriano Roxton, a grande Karen Calisto, o Marcos Wilker, o Alexandre César, tá lá em São Paulo, grande Nambuco, um abraço, um beijo no seu coração, irmão, o Deucleciano Ferreira, a Deise Souza, um beijão também no seu coração, acompanhando e curtindo
aqui o nosso debate, indo aqui ao ar depois dessa grande decisão. Campeonato Carioca, 2 para o Flamengo, 1 para a equipe do Pedro e Michael marcaram para o Flamengo, e quem marcou o gol do Fluminense foi o Evanilson, depois do cruzamento do Egídio pelo lado esquerdo. E a gente vai trocando essa ideia, o pessoal vai participando, do Júlio César, todo mundo chegando com a gente. Você pode deixar o seu comentário, pode deixar sua curtida, compartilhe com seus amigos. Vamos nessa, porque o debate está muito bacana, corrido, e é bem legal trocar essa ideia com vocês. Deixa eu ver qual foi o outro tema que a gente separou aqui para poder debater essa pauta. É uma pergunta que muita gente vem se fazendo. Por que os profissionais de comunicação discutem pouco a comunicação, hein, João? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Não picotou. O que você perguntou? Eu perguntei por que os profissionais de comunicação discutem pouco a própria comunicação de trabalho. Pois é, cara. Na verdade, é uma boa pergunta. Deveria, sim, se discutir mais. Eu acho que esse nosso meio, né, nós somos de comunicação, ele poderia ser mais difundido realmente, né? A gente poderia mostrar mais coisas. Assim, é uma pergunta, eu não posso dar uma resposta precisa, né? Eu gostaria de tê-la, mas eu não tenho. Né? É uma grande questão. Eu acho que tem que se ter um movimento melhor mesmo, entendeu? Eu acho que essa tua pergunta é muito pertinente, né? É uma pergunta que tem que ser feita, deixada no ar mesmo, para a gente poder discutir isso, né? Porque, assim, é complicado, a gente se discute pouco realmente o assunto. Vai, Cristóvão. Eu acho que é porque a maioria, grande galera que está lá não é de comunicação. O Cristóvão tem de ser de comunicação e não é. Entendeu? Aí o cara não pode discutir o que ele não entende. Porque eu falo isso com o Rodrigo, eu tenho essa opinião. Que, infelizmente, na nossa profissão, qualquer um acha que pode ser. Alguém pode ser padeiro? Não, ele tem que entender de massa lá, fazer o pão dele lá. Agora, comunicação, qualquer um acha que pode chegar aqui e escrever um texto, cara. Qualquer um acha que pode chegar aqui e falar alguma coisa. Qualquer um. Então, se você for a gente entrar nos meios aí, quem está nas grandes redes, você vai ver que a grande maioria nunca estudou comunicação. Eles entendem, sim, porque entendem do negócio e tudo mais. Mas vai discutir comunicação, vai discutir, sabe? Infelizmente, nós estamos aqui, a gente tem um conhecimento de comunicação, de como é que funciona o meio, como é que funciona a massa, estudou, viu? Agora, e a galera que está lá, e o cara que jogou bola há 20 anos, ele fez comunicação? Não, ele entende do negócio, que é o futebol. O outro que fez aqui, eu não sei. Eu acho que a minha grande questão é não entende comunicação. Renan, só um minutinho, já vou deixar, só pegando o gancho aqui. Tem essa coisa do glamour também, né? Pô, você vê, você chega num jogo de futebol, aí tá lá, quem tá comentando? Tá o Márcio Smelling comentando o jogo do Flamengo. Pô, nada contra ele, né? Aí você vai no outro, tá a Ludmilla fazendo participação especial. Pô, assim, aí é por aí, né? Esse glamour, que tem, né? Tem o artista ali, que ele é flamenguista. Tá que legal, mas ele vai ser comentarista do jogo? Porra, é complicado, né? É por aí, é isso que você falou, né? Eu acho que é isso que tem que ser quebrado, né? Se desviou e a gente não está conseguindo resgatar. Então, tem muito profissional que fica ali, o cara fica sem espaço, ele não consegue entrar, entendeu? Isso é bom estar sendo discutido aqui. Eu concordo com vocês dois. Eu vejo algumas vertentes para essa situação. Algumas delas fazendo concordância a vocês. Eu acho, João, que você foi perfeito. Por exemplo, eu não tenho nada contra quando um ex-jogador de futebol acaba virando um comentarista. Só que eu acho que isso se massificou demais. Eu acho que hoje, todo contexto, e não vou citar nome, mas eu vejo que tem alguns ex-jogadores que são inteligentíssimos, eles têm uma noção da parte tática muito grande, e aí, por eles terem vivido, né, um dia a dia de vestiário, eles também falam de bastidores, mas, com todo respeito, tem outros ex-jogadores que não têm a mínima noção de estar no ar, né? Então, eu acho que isso atrapalha muito. Outra situação que você também citou é a questão da pessoa que, às vezes, faz um texto. Eu acho que tudo
vem para um benefício da humanidade, mas tem coisas que às vezes acaba atrapalhando. E é justamente o caso das redes sociais. Eu acho que a rede social é importantíssima para todos os setores hoje no mundo. Só que ela deu um poder para uma pessoa que às vezes era leiga em determinado assunto, ela começa a estudar o assunto e começa a se achar profissional. Eu vejo que no futebol tem muito disso, porque eu costumo falar que todo brasileiro é um jornalista, né? Principalmente no futebol, porque o cara quer dar o pitaco do time dele, ele quer falar, é legal. Vocês chegaram a falar, né? Que todos nós começamos uma carreira no futebol como torcedor, depois alguns querem seguir a carreira de jogador, outros jornalistas, e por aí vai. Então, eu acho que a rede social transformou nisso. Só que eu vou voltar no nosso assunto passado para também não tirar, vamos dizer, o nosso da reta, porque em alguns momentos eu acho que nós, jornalistas, também temos culpa nisso. Por exemplo, citamos o caso da venda de TVs, que os clubes normalmente não pensam no coletivo, pensam apenas nele. Temos um exemplo aqui no futebol brasileiro, quando o Jorge Jesus vem, o Flamengo começa a dar certo, vamos ser bem sinceros, teve uma ciumeira gigante dos treinadores brasileiros. E aí, eles não pensaram que o Jorge Jesus poderia ser um treinador que iria ajudar o futebol brasileiro a evoluir. Qualquer declaração do Jorge Jesus vira polêmica, outros treinadores acabam criticando, e parece que o Jorge Jesus veio para ser inimigo de todos os treinadores brasileiros. E eu vejo que no jornalismo tem muito isso. Muito em conta também do mercado. O mercado do jornalismo diminuiu muito. Sabemos que antigamente as rádios, as próprias televisões, jornais também, tinham muitos profissionais, e de tempos para cá, muitas emissoras, muitos jornais, muitas rádios acabaram demitindo muitos profissionais. Então, muitas vezes, quando você está numa determinada emissora, numa determinada rádio, num determinado jornal, acaba havendo uma desunião muito grande entre os próprios jornalistas, um querendo passar por cima do outro para ter uma vantagem lá na frente, para aparecer mais lá na frente. É lógico que você, no meio do jornalista, você aparecer é excelente, só que eu acho que você tem que aparecer com o seu trabalho. Você tem que aparecer com as suas reportagens, com as suas apurações, e eu acho que também, no meio dessa falta de discussão, existe muita culpa dos próprios jornalistas. O que acontece muito também, você falou de rede social, e isso aí é fundamental. A própria rede social criou isso. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Flá TV, né? Porque a Flá TV eu já venho acompanhando antes dessa coisa de transmissão, a Flá TV já existe há um tempo, né? E assim, é muito também disso, porque qual é o público do Flamengo, da torcida do Flamengo? É a garotada, é o funk, né? Isso é coisa tradicional, é o público-alvo. Então, o que você tem ali? Você tem um garoto que apresenta a Flá TV, né? Que até esqueci o nome dele agora, que o garoto, ele não é jornalista, ele é um garoto. Ele não sei, ele começou agora há pouco, enfim, não sei. Mas ele tem todo um trejeito da torcida, ele é garotão, ele fala de, sabe, ele vai na galera e papapá. Então, assim, a rede social também abriu o espaço para isso, né? Que você junta uma coisa útil ao agradável. Peraí, vou pegar esse garoto aqui, que esse garoto aqui tem o perfil da minha torcida, perfil do meu canal, né? Sendo jornalista ou não, ele só está apresentando, ele estaria apresentando a TV. Então, como você falou, até o próprio meio jornalístico já não consegue mais impor a obrigatoriedade do diploma, né, de um curso. Não, a porta está aberta, entendeu? Então, assim, é o que eu acho, né? Eu vejo muito isso. Claro, pode funcionar, não estou falando se vai funcionar ou não, não é isso, mas vem acontecendo, né? Só para se fazer justiça, o Emerson Santos é formado em jornalismo, foi profissional da Super Rádio Tupi, de algumas rádios web também, por isso ele tem essa questão profissional da facilidade de lidar com o público, né, da web, só para a gente poder abrir essa justiça. Falando aqui um pouco sobre o comentário do Júlio César, as transmissões deverão se profissionalizar, será primordial para ter profissionais qualificados, com certeza, e a gente está nisso aí. Só para a gente abrir um leque, a gente já está chegando a quase a 1 hora de debate, agradecer as pessoas que continuam ligados conosco, para anunciar que a partir do domingo que vem, a Vibe Esporte chega com novidades,
com o lançamento do seu site, o vibesports.com.br. Vai também chegar com a sua rádio web, e através dessa rádio web a gente vai ter uma programação diversificada, falando de saúde, comportamento, de política e principalmente de esporte. A gente vai ser engajado na parte de esporte, vai ter um espaço para o entretenimento e as nossas transmissões esportivas assim que começar o Campeonato Brasileiro, lá para o Brasileirão 2020, a Vibe Esportes vai contar essa história, além, claro, dos jogos da Série B1, que devem começar em setembro, né, Renan Mafra? Acho que a Federação de Futebol do Rio vai adiar o campeonato para setembro, estava marcado para 15 de agosto, não vai ter tempo hábil. É verdade, Rodrigo. E, inclusive, eu cheguei a ler uma entrevista do vice-presidente de futebol do Carapebus, que participa da terceira divisão da Série B2, e ele pessimista com a competição, ele acreditando que possa ser que a Série B2 não aconteça. E aí, eu fico imaginando, se a Série B2 não acontecer, será que a Série B1 iria acontecer? Tem uma polêmica muito grande, se eu não me engano, vai ser julgado essa semana ainda, que Nova Iguaçu e Cabo Friense entraram na justiça para ter o direito de, no ano que vem, jogar novamente a primeira divisão. Vale ressaltar que a Cabo Friense caiu para a seletiva, na teoria, né? Se tudo seguir conforme planejado, a seletiva teria uns 6 times tradicionais, só que apenas um iria para a fase principal. E aí a federação iria mudar a maneira da segunda divisão. A segunda divisão teria 12 clubes, passaria a ser Série A1 e Série A2, com a Série A2 tendo 12 clubes, tendo os 5 times da seletiva e os 7 melhores colocados da segunda divisão. Eu vejo até como uma maneira injusta, porque o clube que sobe da Série B2 para a Série B1, ele estaria na segunda divisão. E aí, esse clube não vai participar? Então, é uma situação que ainda vai ser conversada muito, mas verdade que essa pandemia mudou muito o rumo de todo o futebol. E até algo que até me preocupa dos clubes menores, porque a gente já está vendo que brasileiro tem data marcada para voltar, Libertadores tem data marcada para voltar, as eliminatórias, as sul-americanas têm data para começar. O futebol da elite, ele vai continuar com pandemia ou sem. Como será o futebol dessa forma? Repete para a gente aí, Renan. Opa, Rodrigo, não, volto a falar, só para deixar bem claro se faltou alguma coisa, que o vice-presidente de futebol do Carapebus, ele deu uma declaração que ele tem um medo da Série B2 não acontecer. E se a Série B2 não acontecer, eu vejo que a Série B1 também talvez não aconteça. E no meio disso, teve a situação de Nova Iguaçu e Cabo Friense acabarem indo à justiça para jogar a primeira divisão novamente no ano que vem. Cabo Friense que teria que disputar a seletiva no ano que vem, e o Nova Iguaçu teria que disputar a segunda divisão, porque a pandemia acabou atrapalhando muitos clubes, né? Eu até, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho no Nova Iguaçu, grandes amigos lá, o trabalho do presidente Jânio é fantástico, só que eu achei até uma atitude errada do Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu, antes da pandemia, já estava praticamente rebaixado. Ia ter um jogo entre América e Americano, se tivesse um empate, o Nova Iguaçu já estaria rebaixado, e quando voltou da pandemia, o América acabou vencendo esse jogo. O Americano já estava livre do rebaixamento. Mas, enfim, não estou aqui para julgar. Vale ressaltar que no ano que vem o regulamento do Campeonato Carioca ia ter essa seletiva de 6 clubes. Apenas um iria para a fase principal. Não iriam mais os 2 clubes como via sendo nos anos anteriores. E as outras 5 equipes. Tivemos um pequeno problema de sinal de internet. Tá, Renan Mafra? Vamos voltar aqui para a gente poder debater. Fala aí, completa aí seu raciocínio. Sim. Tá, pode, completa aí seu raciocínio. Então, só para complementar, e aí teriam um time apenas passando da seletiva, 5 times ficando na Série A2, que seria criada a partir do ano que vem, e 7 times vindo da segunda divisão da Série B1, né? E a minha pergunta fala, e os times da Série B2 que, conquistando o acesso, teriam o direito de jogar a segunda divisão? Esses clubes teriam que ficar talvez mais um ano na terceira. E só para finalizar o que eu falei, o que me preocupa muito é como o futebol de divisões inferiores vão dar prosseguimento. Porque sabemos, o Campeonato Brasileiro, não só da Série A, mas
da Série B, da Série C e da Série D já estão com datas marcadas. As eliminatórias estão com datas marcadas. A Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil estão com datas marcadas. E os campeonatos das divisões inferiores? Isso vai ser um prejuízo grande para os clubes menores. É lógico que tem muitos clubes menores que passam uma situação financeira muito ruim, mas tem clubes que investem muito. E aí o prejuízo pode ser grande para esses clubes. E Renan, você está falando isso o Campeonato Paulista Série A2 corre o risco de nem acontecer mais. E nós estamos falando na Série A2 do Paulista, que tem Portuguesa, que tem 15 de Piracicaba, que tem um monte de gente. Entendeu? Até tem um presidente, não vou me lembrar de que time que é, que disse que vai ter o Campeonato dos Zumbis da Série A2. Para você ver o nível de dificuldade que não é só no Rio. É em São Paulo onde tem mais investimento. Verdade. A gente vê que São Paulo o investimento é muito grande, inclusive aqui no Rio normalmente eu acabo debatendo com alguns dirigentes sobre isso, né? Como que em São Paulo teve investimento, inclusive de TVs, na Série A2, na Série A3, eu conheço um goleiro que atuou muito tempo no América, o Felipe, hoje está no Luverdense. Eu lembro quando ele saiu no América, ele foi para o Velo Clube, um time da 3ª divisão do Campeonato Paulista. E ele estava indo ganhar quase 3 vezes mais em relação ao que ele ganhava no América, e tendo uma cobertura diária, inclusive de TVs, lá de São Paulo. Você vê que é um futebol que tem um investimento muito grande. E no Rio e em outros estados do Brasil, eu acho que São Paulo é a exceção. Eu vejo que São Paulo, em termos estadual, é a exceção. E todos os outros estados do Brasil estão bem atrás de São Paulo. É isso aí. A gente está chegando na parte final do nosso debate. Sempre cai em cima do muro. Favorito para ser o campeão carioca 2020 na próxima quarta-feira. Vou começar pelo João Carnavos. João, para você, quem leva o campeonato carioca 2020? O favorito é o Flamengo. Para mim é o Flamengo, mesmo não jogando tudo aquilo que a gente sabe que pode jogar, né? A gente está aqui falando que o Fluminense está jogando bem, realmente está, mas o Fluminense, mesmo jogando bem, perdeu, né? Então, assim, para mim, o favorito continua sendo o Flamengo por tudo que vem, por todo o histórico do time, né? E para você, Cristóvão? Para mim é o Flamengo também. Para mim ainda é o melhor time, tem o melhor elenco. Eu acho que o Fluminense vai criar dificuldades para o Flamengo no jogo de quarta-feira, mas é o Franco favorito, ainda tem a vantagem, né? Ganha de 2-1, vai jogar para empatar. O Fluminense vai ter que ser mais ousado do que tem sido nesse jogo, então isso já é uma dificuldade. Eu acho que o Flamengo é o Franco favorito. Para mim vai ser campeão o Flamengo. E para você, Ronaldo, quem será o campeão carioca? Também vejo o Flamengo com a vantagem aí para ter esse título, né? É o grande favorito, mas como brincamos no início dessa live, né, falando que a gente está queimando muito a língua, porque o Fluminense está surpreendendo. Eu acho que o Fluminense vai ter que dar mais do que realmente ele vem dando, mas tem a situação da parte física, né? O Flamengo já treinando aí há 2 meses, o Fluminense acho que ainda não completou 1 mês de treinamento, né? O Fluminense jogando sempre, meio final de semana, está com um desgaste muito grande. E aí vai ser uma situação que temos que ver como o Fluminense vai atuar. Porque o Fluminense chegou a ser citado pela gente, que eu acho que a maneira correta de encarar o Flamengo é atacando o Flamengo. E eu concordo plenamente com isso. Só que você atacando o Flamengo, você dá um espaço muito grande para o ataque do Flamengo, que é poderoso, normalmente é incisivo, é muito veloz e ainda vai contar com a volta do Bruno Henrique, vale ressaltar isso. Então, você saindo para o ataque, você deixa esses espaços. Só que eu acho que o Fluminense não tem muito o que fazer. Eu acho que o Fluminense precisa atacar, precisa ir para cima, mas eu vejo o Flamengo com uma certa vantagem. Talvez esses 25 minutos, 28, que o gol do Flamengo no jogo de hoje saiu com o segundo gol saiu com 28 minutos do segundo tempo. Esses 28 minutos que o Fluminense foi superior e que o Flamengo ficou até meio perdido na partida, Jorge Jesus vai trabalhar muito em cima disso para não dar espaço para o Fluminense e aí talvez fazer o Flamengo fazer o seu futebol, tentar o ataque, e aí fazer os gols naturalmente e tentar sair com esse título.
Eu digo que o Flamengo... Eu vou manter a minha postura que eu falo desde quarta-feira. Na minha visão, o Flamengo é muito favorito. Só que o Fluminense vem trabalhando para queimar nossa língua jogo a jogo. Foi assim na quarta-feira, foi assim hoje, que acabou tomando o gol, levando o segundo gol no momento que estava melhor. E com certeza, quarta-feira, vai fazer de tudo para sair com esse título. Mas eu vejo que o Flamengo, pela sua qualidade, né? Hoje o Flamengo não é muito favorito só contra o Fluminense. O Flamengo é muito favorito contra qualquer time do Brasil e contra a maioria da América do Sul, né? Então, a minha aposta é que o Flamengo vai ser campeão, mas o Fluminense quer sofrer. É isso aí. Então vamos chegando às considerações finais. Cristóvão Cruz, para você deixar aí as suas considerações finais nesse debate de hoje. Obrigado pela participação, irmão. Eu que agradeço, amigo. Agradeço o João, Renan. Prazer estar com vocês aí. E reforçar o convite para domingo. Você nem falou porque que vai ser domingo. Você me falou em off, mas não disse porque que a data ia ser domingo. Depois você vai dizer. Entendeu? O pessoal acompanhar a Vibe Esporte. A Vibe Esporte vai surpreender uma grande grade de programação com tudo quanto é tipo de coisa que você que lembra daquela época de rádio AM antigo, você vai gostar de ouvir a Vibe Esporte, então fica com a gente, você vai ver que tem coisa boa. Começa no domingo, né, Gomes? Depois você diz tudo. Um abraço. Domingo, se Deus quiser, a gente começa com essa daí. João Carnavos, forte abraço. Espero você no backstage, no podcast, para falar sobre os bastidores aí dos grandes eventos. A gente está aguardando você aí na nossa programação. Valeu, irmão. Um abraço. Eu que agradeço, galera. Obrigado, Cristóvão, Renan. Um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos cair dentro aí do backstage, desvendando backstage. Vai ser um sucesso. Na Vibe Esporte, que com certeza já está sendo um sucesso. E é isso, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês. Valeu. Renan Mafra, um forte abraço para você. Você que vai dar aquela colaboração firme e forte no Vibe Fight, falando sobre MMA, o mundo das lutas. Falar nisso, o José Aldo ontem foi atropelado. Alguém anotou a placa, não, né? Você poderia não lembrar disso, né? Eu falei, ainda bem que vamos começar a semana que vem, que aí esquece um pouquinho do Aldo. Mas foi impressionante mesmo, né? O Aldo é uma lenda do MMA, né? Um grande lutador, mas ontem pegou um lutador mais jovem, tem 6 anos a menos que o Aldo, o Ian, né? Tem 27 anos, mas o Aldo, ele por ter começado muito jovem no MMA, ele tem uma estrada mais longa. E isso aí vai desgastando muito o lutador, né? E nas últimas lutas do Aldo eu acabei percebendo. O Aldo, quando chega ali no terceiro round, quando é uma luta de 5, que ele passa para o quarto, o gás já dá uma caída, né? Então, ele até perdeu o primeiro round, fez um grande segundo round, ganhou, mas aí depois ele, de fato, não conseguiu mais se encontrar na luta. E o quinto round foi um atropelo. Eu até achei que o árbitro demorou parar muito a luta, o Aldo apanhou demais. Foi um grande atropelo. Mas vamos ver, o Aldo acho que ele não vai abandonar a carreira agora, acho que ainda vai lutar durante muitos anos, mas só que ele não está mais naquele auge dele. E ontem, até conversando com um amigo, ele chegou a perguntar se talvez o lado psicológico não tenha abalado um pouco, não de agora, mas desde a derrota com o McGregor, que era uma luta muito falada, e eu acho que da maneira que o Aldo perdeu, com menos de 10 segundos, aquilo lá deixou o Aldo, que eu acho que o Aldo queria uma revanche, e o Aldo nunca teve essa revanche. Então, eu acho que isso aí pode ter prejudicado muito o Aldo, mas temos muito a falar aí de MMA, né? Brasileiros que vão vir aí para lutar pelo cinturão. Vai ter muita resenha sobre as lutas para falarmos nos próximos programas. É isso aí, isso e muito mais você vai acompanhar na programação da Vibe Esporte. Em breve você vai poder baixar o seu aplicativo, vai poder acessar o site vibeesporte.com.br. A partir de domingo, a gente vai começar uma nova programação com tudo envolvendo o mundo esportivo, falando também sobre o entretenimento, saúde, comportamento, política. Você vai acompanhar tudo isso dentro da programação Vibe Esporte. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação, a sua audiência com a gente aqui no Facebook, nesse debate Vibe Esporte. E esperamos que Flamengo e Fluminense façam um belo duelo na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, para a gente conhecer o novo campeão do futebol carioca, o vencedor do Cariocão 2020. Valeu, galera. Um abraço aí, valeu
todos os companheiros que participaram com a gente. Valeu. Tá. Abraço.